Fontes vivas ou cisternas rotas. Capítulo 17. A educação cristã. Continuação. A definição de educação de Pestalozzi. O século XIX não foi deficiente em mentes que compreenderam, pelo menos em parte, os princípios da educação cristã. Assim escreve Pestalozzi. Uma boa educação se me apresenta simbolizada por uma árvore plantada perto de águas fertilizantes. Na criança recém-nascida, estão ocultas as faculdades que se desenvolverão durante a vida. Os órgãos individuais e separados de seu ser formam-se gradualmente em um todo harmônico e constroem a humanidade à imagem de Deus. A definição que Milton dá sobre a educação concorda com isso. Então, o propósito do aprendizado consiste em reparar as ruínas de nossos primeiros pais, recuperando o correto conhecimento de Deus, e a partir desse conhecimento, amá-lo, imitá-lo, ser como ele, o máximo que pudermos, enchendo nossa alma da verdadeira virtude, a qual, unida à graça celestial da fé, constitui a mais alta perfeição. Esses pensamentos se assemelham à definição de educação dada pela autora do livro Educação. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação, tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. A educação cristã, então, é uma educação espiritual. Nesse sentido, as comoventes palavras de Pestalozzi no enterro de sua esposa estão carregadas de significado. Voltando-se para o caixão, disse ternamente: éramos evitados e desprezados por todos. A doença e a pobreza nos curvaram e comemos pão seco com lágrimas. O que foi que, naqueles dias de severa provação, deu a você e a mim forças para perseverar e não perder a esperança? Colocando uma cópia da palavra de Deus em seu peito, continuou: desta fonte, você e eu tiramos coragem, força e paz. Os defensores da educação cristã podem hoje encontrar o mesmo tipo de rejeição do mundo, mas a palavra de Deus permanece como um guia expressando os princípios a serem seguidos pelo educador. A Bíblia como educador. Charles W. Dabney Jr., presidente da Universidade do Tennessee, em um discurso proferiu estas palavras: a Bíblia é o melhor livro didático de educação, como de muitas outras ciências. Nela lemos o que Paulo diz a Timóteo, seu amado e verdadeiro filho na fé, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Em nenhum lugar da literatura ou da filosofia existe uma expressão melhor ou mais clara do verdadeiro propósito da educação do que esta. O objetivo da educação não é prazer, conforto ou ganho, embora tudo isso possa e deva resultar disso. O único propósito verdadeiro na educação é preparar o homem para boas obras. É uma coisa nobre desenvolver uma alma perfeita a fim de suprir completamente o corpo, mente e coração. A construção do caráter, a formação da consciência, então, é o principal objetivo da educação.
o professor não ousa negligenciar o caráter, nem a faculdade o seu dever de providenciar o desenvolvimento dele. Devemos sempre e em toda parte, em cada programa e projeto de estudo, fornecer os métodos e instrumentos que desenvolverão o caráter do aluno junto com suas outras faculdades. Como, então, devemos desenvolver o caráter em nossos alunos? Quais são os métodos e as agências para realizar isso? Esta é a questão crucial desta época, como de todas as épocas. A esta pergunta, todas as eras dão apenas uma resposta: o cristianismo. O mundo tem presenciado muitos mestres das ciências, arte e filosofia, mas apenas um mestre da justiça, e este foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os muitos mestres de ciência, arte e filosofia, por meio de seus sistemas de educação, afastaram os homens do conhecimento de Deus, a sabedoria que é a vida eterna. Se a educação de Cristo deve ser aceita, como sugerido pelo professor Dabney, sua palavra, a Bíblia, deve ser reconhecida como o livro dos livros, o guia em toda investigação, o intérprete de todos os fenômenos. A necessidade de escolas cristãs. Muito se fala a respeito da educação moral que toda criança deve receber. Os pais percebem que o menino ou a menina que chegam à maturidade com apenas uma educação física ou intelectual, ou se tornam pugilistas, ou então bons candidatos à penitenciária. Portanto, os pais insistem que a natureza espiritual deve receber alguma atenção. Mas onde essa educação espiritual pode ser obtida? As escolas do Estado não têm o direito de ministrar tal formação. Na verdade, elas não estão em condições de fazer isso. É verdade que elas têm tentado, mas o resultado é um infeliz fracasso. Os protestantes não deveriam mais fazer essa exigência. É chegado o tempo de verem que devem estabelecer escolas cujo objetivo seja desenvolver o caráter. Essas escolas deveriam ser sustentadas de modo independente do Estado. Elas deveriam ficar livres para seguir métodos inteiramente diferentes do formalismo do sistema papal. Seu programa de instrução deve atender às necessidades individuais dos alunos e ser do tipo que forme cristãos. Para alcançar tais resultados, a palavra de Deus deve ser tirada do pó e colocada no currículo, não como mero livro de referência das antiguidades judaicas, mas como é de fato e em verdade a luz cujos raios circundam o mundo. As Sagradas Escrituras devem ser o alfa e o ômega das escolas cristãs, escreveu Comênios. Cristo deve ser o professor. Os homens até agora citados seguiram a luz que brilhou em seu caminho. Hoje podemos reunir as dispersas gemas da verdade deixadas por eles. Mas o que é muito melhor, podemos ir direto à própria palavra e o Espírito da verdade nos guiará para os caminhos da educação cristã. Conforme o ensinamento de Froebel, o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento físico não ocorrem de forma separada na infância. Os dois têm ligação íntima um com o outro. A natureza tríplice do ser humano. O ser humano tem uma natureza tríplice, a física, a mental e a espiritual, e a educação cristã desenvolve esses aspectos de tal maneira que possam manter a relação adequada uns com os outros. A natureza espiritual era o poder controlador no homem feito à imagem de Deus. Na degeneração da raça, ele perdeu sua visão espiritual e passou primeiro para a esfera intelectual, depois para a esfera física.
Isso é visto na história antes do dilúvio. A vida no Éden era uma existência espiritual. A vida de Adão após a queda foi menos espiritual e, gradualmente, seus descendentes passaram a viver na esfera mental. Havia mentes superiores no mundo antediluviano. De tão potente que era a memória e tão aguçada a percepção, os homens não precisavam de livros. Pelo aumento da desobediência, por meio de uma educação que fortaleceu a razão ao invés da fé, os homens se afundaram na esfera física em vez de subir à espiritual, até que no devido tempo a terra foi destruída pela água. Educação desde a época de Cristo. As mesmas esferas de existência são distinguíveis em todas as eras desde o dilúvio, mas somente Cristo ascendeu ao nível puramente espiritual. Israel, como nação, poderia ter vivido assim se os verdadeiros métodos educacionais tivessem sido seguidos. Com a queda de Israel, a oferta foi feita à Igreja cristã. Era após era, esse corpo se recusou a viver uma vida espiritual ou, aceitando o dom oferecido, tentou se levantar sem cumprir as condições necessárias, fé absoluta na palavra de Deus e estrita obediência aos seus mandamentos. A reforma novamente voltou os olhos dos homens para uma educação espiritual e os protestantes americanos tiveram a melhor oportunidade já oferecida ao ser humano para retornar ao desígnio original do Criador. Fracasso é mais uma vez o veredito do anjo relator. O tempo prossegue velozmente em seu curso e a última mensagem do Evangelho está indo para o mundo. Mas antes que um povo possa ser preparado para o estabelecimento do reino de Cristo, tal povo deve ser educado de acordo com os princípios da educação cristã, pois este é o fundamento de todo o governo, bem como de toda religião. O que é educação cristã? Visto que o objetivo dela é treinar o indivíduo para a vida eterna, e que tal existência consiste na vida espiritual, a característica espiritual precisa ser o ponto predominante na educação. Quando o espiritual lidera, o intelectual e o físico assumem seus devidos lugares. O homem interior, ou espiritual, se alimenta apenas da verdade absoluta, não de teoria nem de especulação, mas da verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Então, a palavra de Deus deve ser a base de toda a educação cristã e a ciência da salvação deve ser o tema central. O teste. Visto que Deus revela seu caráter de duas maneiras, em sua palavra e em suas obras, a Bíblia deve ser o primeiro livro na educação cristã e o livro da natureza vem em seguida. Muitos educadores têm visto o valor do livro da natureza e hoje o estudo da natureza constitui uma grande parte do programa de instrução em todas as séries escolares. Pode-se perguntar, não é isto, então, educação cristã? Nós respondemos, ela restaura nos homens a imagem de Deus? Se a resposta for sim, ela passa no teste. Mas não se pode dizer que faça isso, e, portanto, é insuficiente. Então, onde reside a dificuldade no ensino moderno da natureza ou nas ciências em geral? Leia alguns de nossos livros modernos de ciência. Eles prontamente revelam a resposta. A astronomia como é ensinada nega a Bíblia. O livro Astronomia Geral de Young diz: Seção 908. Origem da hipótese nebular. Agora, a condição presente,
é evidentemente um bom arranjo para um sistema planetário. Portanto, alguns inferiram que a divindade o fez assim, perfeito desde o início. Mas para quem considera a maneira pela qual outras obras perfeitas da natureza geralmente chegam à perfeição, seus processos de crescimento e desenvolvimento, essa explicação parece improvável. Parece muito mais provável que o sistema planetário tenha se desenvolvido em vez de ter sido criado de uma vez só. A concepção principal de que o sistema solar existiu uma vez como massa nebulosa e atingiu seu estado atual como resultado de uma série de processos puramente físicos, parece se provar correta e constitui a base de todas as especulações atuais sobre o assunto. Seção 909. A teoria de Laplace. Letra A. Ele supôs que em algum momento passado, que pode ser tomado como um ponto de partida da história do nosso sistema, a matéria concentrada no Sol e planetas estava na forma de uma nebulosa. Letra B. Essa nebulosa era uma nuvem de gás intensamente aquecido, talvez, como ele supôs, mais quente do que a temperatura do Sol atual. E letra C. Essa nebulosa, sob a ação de sua própria gravitação, assumiu uma forma aproximadamente globular, com uma rotação em torno de seu eixo, etc., etc. O aluno deve decidir se vai basear seu estudo dos céus e da Terra, o estudo da astronomia, geografia e geologia, bem como da zoologia e botânica indiretamente, nessa hipótese que dizem constitui a base de todas as especulações atuais sobre o assunto, ou se ele se desviará dessas explicações razoáveis para a existência das coisas e aceitará a clara palavra da verdade que diz: os céus por sua palavra se fizeram, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versos 6 e 9, junto com a explicação dada em Gênesis e em outras partes das Escrituras. A fé e a razão finita se enfrentam. A educação do mundo requer razão, a educação cristã se baseia na fé, na palavra de Deus. Qual irá desenvolver o caráter? Por que o estudo da ciência moderna não leva a Deus? No ensino evolutivo da hipótese nebular, você tem uma resposta. A evolução como ensinada em zoologia. Pegando um livro comum de zoologia, lemos: o primeiro membro da série que conduziu diretamente ao cavalo foi o Eohippus, uma forma eocena mais antiga, do tamanho de uma raposa, que tinha 4 dedos bem desenvolvidos, os rudimentos de 1/5 em cada antepé e 3 dedos atrás. Em camadas eocenas posteriores, apareceu um animal de tamanho semelhante, mas com apenas 4 dedos na frente e 3 atrás. Em camadas mais novas, isto é, no Mioceno inferior, são encontrados os restos do Mesohippus, que era do tamanho de uma ovelha e tinha 3 dedos e a fíbula de outro em cada antepé. As formas seguintes eram ainda mais parecidas com cavalos. Em seguida, eles encontram um animal parecido com um burro e, mais tarde, um verdadeiro equus tão grande quanto o cavalo existente aparece logo acima do horizonte e a série está completa. Se o grupo dos cavalos evoluiu de um animal parecido com a raposa, não é de admirar que os homens atribuam sua própria origem à tribo dos macacos. Mas aqueles que desejam o caráter de Deus recebem pela fé a declaração de que a imagem de Deus o criou.
Essas teorias formam a base para a classificação geralmente adotada de todo o mundo vegetal e animal. A educação cristã exige novos livros didáticos baseados nas verdades da Palavra de Deus. Dana sobre a origem das espécies. Citamos agora as seguintes frases de Dana, autoridade reconhecida em geologia. A vida começou, entre as plantas, nas algas e terminou em palmeiras, carvalhos, olmos, na laranja, na rosa, etc. Entre os animais, começou nas língulas, moluscos que se firmam sobre um caule, como uma planta, nos crinoides, vermes e trilobitas, e provavelmente mais cedo nos protozoários simples, sem sistema, terminando no homem. Para esse desenvolvimento, ele diz: o tempo é longo. Em um parágrafo sobre progresso, sempre o desdobramento gradual de um sistema, se encontram estas palavras. Havia espécies superiores e inferiores aparecendo ao longo de todas as eras, mas as populações sucessivas ainda eram, em sua distribuição geral, de grau cada vez mais alto, e assim o progresso era sempre ascendente. O tipo ou sistema de vegetação e os 4 grandes tipos ou sistemas de vida animal, os radiários, os moluscos, os articulados e os vertebrados, todos se desenvolveram sob uma multidão de grupos de espécies, com classificação cada vez superior com o passar do tempo. O progresso deles deve ser visto como atesta a história zoológica em termos de desenvolvimento, desdobramento e evolução. No estudo dessa evolução da vida animal, ele afirma: o progresso no sistema de vida é um progresso na cefalização, e ele fornece várias ilustrações, como a passagem do girino à rã, da lagosta ao caranguejo, do verme ao inseto, e etc. Esses professores falam sempre da evolução das formas de vida inferiores para superiores, mas deixam o retrocesso inteiramente fora de suas considerações. Aos que apresentam o registro sagrado em oposição às suas supostas provas geológicas, Dana diz: o estudioso da Bíblia encontra, no primeiro capítulo do Gênesis, uma afirmação positiva a respeito da criação dos seres vivos. Mas essas declarações costumam ser mal interpretadas, pois eles, na maior parte das vezes, realmente deixam em aberto a questão quanto ao funcionamento das causas naturais, como afirma Agostinho entre os pais da Igreja e alguns intérpretes bíblicos dos dias atuais. Levando em conta todo o assunto, o seguinte parece representar as conclusões mais prováveis de serem sustentadas por pesquisas futuras. A evolução do sistema de vida avançou por meio do surgimento de espécies, uma derivando a partir de outra, de acordo com métodos naturais, ainda não claramente compreendidos e com poucas ocasiões para intervenção sobrenatural, etc. Assim, as verdades no grande livro didático de Deus sobre a natureza foram mal interpretadas. Foi um passo na direção certa quando os exercícios mecânicos dos clássicos foram abandonados e os estudos da natureza colocados no lugar. Mas a palavra de Deus deve tomar o seu lugar como o intérprete da natureza e dos fenômenos naturais, ou a teoria da evolução é o resultado natural. Tal não deve fazer parte da educação cristã. Pais protestantes, estão seus filhos aprendendo a ver nas coisas visíveis ao redor deles os emblemas do invisível, até mesmo o poder eterno e a divindade? Se não, por que vocês não os colocam onde possam ver?
Esta é a salvação deles. Princípios fundamentais negligenciados. A exaltação dos detalhes e a depreciação dos princípios é um erro comum nos sistemas educacionais. Isso é visto em todos os ramos de aprendizagem. Isso é exemplificado não somente na exaltação do mental e do físico acima do espiritual, mas o mesmo método é empregado no trabalho detalhado da sala de aula. Esta é, em essência, a educação papal. A educação cristã requer que os professores invertam a ordem ao longo de todo o programa de instrução. Para ilustrar o pensamento, existem alguns princípios fundamentais que governam o universo. A verdade expressa na declaração "O amor de Cristo nos constrange", 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, contém dentro de si toda a explicação da força da gravidade, adesão, coesão, atração molecular, afinidade química, amor humano e a lei do sexo, sendo, portanto, ilustrada na física, química, mineralogia, biologia, na verdade, em todas as ciências. Além disso, o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, consiste na declaração de um princípio implícito a toda a história, governo civil e ciência política e social. Se seguido, resolverá todas as dificuldades internacionais, bem como evitará animosidade pessoal. Apagará os males da sociedade, rompendo a barreira entre a pobreza e a riqueza. Cartéis nunca existiriam, sindicatos comerciais seriam desnecessários e monopólios desconhecidos se tão somente a lei de Jeová fosse aprendida. De quão maior valor, então, é o estudo de tais princípios do que todas as teorias que podem ser propostas por homens para a arbitragem internacional ou todas as leis que podem ser aprovadas nas assembleias legislativas sobre a igualdade de direitos humanos e os meios adequados de governar os estados, territórios ou possessões adquiridas. Mas esta é a educação cristã, e lições como essa são aprendidas somente quando a verdade é escrita no coração pela pena do Espírito. É assim que uma educação espiritual, o nascimento superior de que falou o Salvador, eleva-se acima da educação do mundo, tanto quanto o céu está acima da terra. Quando esses e outros princípios semelhantes se tornam o pensamento central, todos os fatos que o aluno possa aprender durante a vida servirão apenas para imprimir a verdade com mais firmeza em sua vida. As deduções a partir de fatos nem sempre são corretas. Todos os fatos que o homem pode reunir durante a vida, somados a todos os que são reunidos geração após geração, são apenas ilustrações de alguns princípios. O ensino moderno lida quase inteiramente com fatos, requer que as crianças, desde o momento em que entram na escola até a formatura, juntem os fatos. O processo é o grande tema da matemática. Fatos, fatos, fatos constituem o alvo supremo em todo o campo das ciências naturais. A história é apenas o estudo de outros fatos ainda, e quando se fazem generalizações ou classificações, trata-se de teorias formuladas a partir da coleta de fatos. Mas o homem nunca é capaz de coletar todos os fatos. Ele nunca está certo de que suas conclusões alcançaram a verdade absoluta. A verdade é que as classificações assim formadas são apenas parcialmente corretas e a descoberta de mais alguns fatos derruba as teorias complicadas dos melhores cientistas. Isso é um fato constante na astronomia, na botânica, na zoologia e na biologia.
Por causa de novas descobertas, o médico de ontem está totalmente errado aos olhos do médico de hoje. Amanhã, a luz brilhante de hoje será substituída por alguma outra luminária. Este é o resultado do raciocínio indutivo baseado na percepção dos sentidos. Esse pensamento é bem expresso por Hinsdale, que diz: observamos e registramos fenômenos, classificamos fatos, deduzimos conclusões e leis e construímos sistemas. Mas na ciência e na filosofia, voltamos ao assunto repetidamente. Buscamos verificar nossos fatos e testar nossas conclusões, e quando terminamos, não temos certeza, exceto em uma esfera limitada de nossos resultados. Algumas das ciências mais conhecidas foram amplamente reorganizadas nos últimos anos. Temos a nova química, a nova astronomia, a nova economia política e até a nova matemática. Particularmente no campo do comportamento humano, onde a vontade humana é a faculdade governante, muitas vezes não temos certeza de nosso caminho e, às vezes, estamos totalmente perdidos. Percepção dos sentidos com frequência incorreta. O fundamento mutável sobre o qual repousa tal conhecimento é bem ilustrado pelos testes que o ser humano é capaz de fazer com os órgãos dos sentidos. A água numa temperatura de 37 graus Celsius é quente para a mão que está acostumada a uma temperatura de 7 graus, mais fria para a mão que acaba de ser retirada de uma água a 44 graus. Uma laranja é doce para a pessoa que acabou de comer um ácido mais forte, mas azeda para o paladar acostumado ao açúcar. O olho que foi usado em uma sala mal iluminada é ofuscado pelo brilho do meio-dia e, a julgar pelo tamanho de uma estrela pela visão, não a conceberíamos como um sol. O conhecimento adquirido pelos sentidos é apenas parcialmente verdadeiro, não é verdade absoluta, e as teorias científicas propostas por mentes que raciocinaram a partir desses dados imprecisos certamente ficam aquém da verdade absoluta. Isso pode ser conhecimento, mas não é sabedoria. A fé é uma certeza, não uma teoria. A educação cristã aborda a natureza na direção oposta. Com a mente aberta para receber a verdade, ela aprende pela fé a declaração de um princípio universal. A lei espiritual é o que se busca e a lei física correspondente é comparada a ela. Uma vez encontrada, cada fato aprendido, cada observação feita, nada mais é do que uma demonstração mais clara do funcionamento dessa lei no mundo espiritual. Para tal ensino, a fé é um atributo indispensável. A experiência não é desencorajada, mas fortemente estimulada. A razão não é posta de lado, mas a mente é chamada a raciocinar sobre assuntos mais grandiosos e nobres do que quaisquer deduções que possam resultar da maneira oposta de abordar a verdade. Este é o ideal da educação cristã, o ponto para o qual o professor cristão está conduzindo seus alunos. Em caso de incredulidade ou no trato com os pagãos, a mente deve primeiro ser abordada por meio das avenidas dos sentidos, até que o Espírito de Deus desperte a visão interna da fé. Isso é apenas preliminar e não deve continuar por muito tempo. As crianças não recebem crédito por terem a fé que realmente possuem e, portanto, são mantidas no método indutivo pelos educadores
muito tempo depois de suas mentes e corações serem capazes de compreender a verdade e quando se poderia constatar que o método dedutivo produziria um desenvolvimento da capacidade mental e espiritual muito mais rápido do que o que agora se vê. O professor cristão. Isso implica que um professor precisa ter as qualificações. Lembrando que esta educação é de natureza espiritual, o próprio professor deve estar conectado com a verdade por uma fé inabalável. Quando Nicodemos, o representante do ensino superior nas escolas de Jerusalém, entrevistou Cristo, o novo mestre que aparecera no meio deles, e cujo ensino foi assistido por um poder desconhecido para os educadores da época, o homem erudito disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. João capítulo 3, verso 2. Como pode suceder isto? Verso 9. O Mestre Celestial delineou para ele os segredos de seu sistema educacional, dizendo a Nicodemos que este não se baseava na visão, mas na fé, que o espiritual estava em primeiro lugar e, quando assim feito, o resto viria. Então veio a pergunta: como pode suceder isto? Ao que Cristo respondeu: Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Versos 12 e 10. Em vista destes pensamentos, não é estranho que o estudo das ciências em uma escola cristã seja amplamente diferente do programa oferecido no mesmo departamento de ensino em uma instituição onde o objetivo da educação é totalmente diferente. Fisiologia, a ciência central. Ao descartar a teoria da evolução, que permeia o ensino de todas as instituições onde a educação não é, em sua totalidade, baseada na palavra de Deus, o homem, criado à imagem de Deus, é reconhecido como a mais alta manifestação do poder criativo. A vida de Deus é o primeiro estudo. Essa vida, tal como se manifesta no homem, é o próximo, e a fisiologia assume seu lugar como o centro de todo o estudo da ciência. Este é um estudo da vida em todas as suas manifestações, começando com o espiritual e estendendo-se ao mental e físico. Aqui, como em outros lugares, as leis que governam a natureza espiritual também estão representadas nas outras duas naturezas. E uma vez que a verdade central da vida, uma abundância de vida, é compreendida, o estudo da fisiologia torna-se não o estudo das formas mortas, meros fatos, mas um estudo da alma que inclui o lar do homem interior e todo o maquinário que a alma controla. Assim considerado, do centro da fisiologia, se estendem os raios como os raios de uma roda, cada um representando outra ciência, até que dentro desse amplo círculo, representado por esses raios, estejam incluídas todas as ciências físicas, bem como todas as ciências metafísicas. Ver-se-á que este modo de correlacionar as ciências cura de imediato o erro da nossa época, o sistema de saturação, fruto da negligência do treinamento manual e do estudo de uma multiplicidade de livros repletos de fatos a serem armazenados na mente do aluno. Correlação de ciências. Ao colocar a fisiologia como o centro do círculo e correlacionar com ela todas as outras ciências, surge outra vantagem, pois esse círculo inclui em si as linguagens e a matemática.
Estes últimos são apenas auxílios no estudo de assuntos carregados de conceitos, a Bíblia e as ciências. E em vez de serem estudados como assuntos principais, devem ser usados como um meio para um fim. Ler, escrever, soletração, gramática, retórica, literatura e matemática, da aritmética à geometria geral e cálculo, são apenas meios de expressar verdades obtidas no estudo da palavra revelada e do livro da natureza. A simplicidade do sistema agradará a mente de qualquer educador, pois é um plano há muito procurado. A única coisa que falta entre aqueles que experimentaram esses métodos é o assunto central, a palavra de Deus. Tendo a verdade como base para a correlação, o problema no que diz respeito aos métodos está praticamente resolvido. A grande e urgente necessidade é de professores que possam executar o plano. Nenhuma mente estreita estará à altura da tarefa. Além disso, a partir do momento em que se adota um sistema de verdadeira educação, vê-se a posição exaltada para a qual são chamados os que ensinam. A base de todo esforço educacional. Antes de deixar o assunto de fisiologia, é bom considerar o significado da expressão de que este assunto deve ser a base de todo esforço educacional. O estudo de fisiologia em livros didáticos, obviamente, não pode cobrir esse requisito. O fato é que o estudo de livros é apenas uma pequena parte da educação cristã. A verdadeira educação é vida, e quem aprende muito deve viver muito. A comida ingerida, a maneira de se vestir, o estudo, o exercício, os hábitos mentais, os hábitos físicos, o treinamento manual, na verdade, cada fase da vida faz parte do estudo da fisiologia e dos princípios de saúde e higiene, e todos esses assuntos devem receber a devida consideração por parte do educador cristão. Treinamento manual e educação. O treinamento manual está se tornando popular em muitas de nossas escolas municipais, mas o trabalho oferecido em uma escola cristã será diferente do oferecido por uma escola secular neste ponto. A escola secular está treinando apenas a mão ou os sentidos, e a escola cristã está construindo o caráter, proporcionando um ofício que permite ao aluno ser autossuficiente e independente. Como os objetivos são diferentes, os métodos devem ser distintos, embora a matéria ensinada possa, em muitos casos, ser idêntica. Estilo de vida saudável. A vida saudável está recebendo atenção em muitas escolas. A escola cristã, embora ensine o mesmo assunto, terá por objeto a preparação para a vida eterna. O assunto, ensinado sem fé, trará apenas aumento da atividade física e mental. A natureza espiritual pode ser alcançada somente pela educação fundamentada na fé. Necessidade de livros. Uma simples investigação superficial do assunto da educação cristã revela a necessidade de livros para a orientação dos professores que se comprometem a dirigir o crescimento da criança. Com livros de estudo adequados, baseados nos princípios eternos da verdade revelados nas Escrituras, a obra que agora está dando seus primeiros passos faria um progresso muito mais rápido e substancial. A escola do lar. Os pais que percebem que recai sobre eles a responsabilidade de criar os filhos para o reino dos céus, estão ansiosos por saber quando e onde os princípios da educação cristã podem ser cumpridos.
A beleza do sistema não pode ser retratada de modo mais vívido do que no reconhecimento que ele dá ao lar e ao dever dos pais para com os filhos em matéria de educação. Apesar de muito se falar sobre a importância de educar para o Estado, as palavras de Herbert Spencer dão uma ideia clara do lar como centro do verdadeiro sistema. Ele diz: como a família vem antes do Estado, em termos de tempo, como a educação dos filhos é possível antes que o Estado exista ou quando ele deixa de existir, considerando que o Estado se torna possível apenas pela educação dos filhos, segue-se que os deveres dos pais exigem mais atenção do que os do cidadão. O plano da educação cristã vai um pouco mais longe e, reconhecendo a família terrena como um tipo da celestial, coloca os pais no lugar de Deus em relação aos filhos pequenos. Portanto, o lar deve ser a única escola e os pais devem ser os únicos mestres de seus filhos até que eles cheguem à idade de 8 ou 10 anos. Lições para a escola do lar. A mãe deve tomar tempo para cultivar, em si mesma e em seus filhos, o amor dos belos botões e flores a desabrochar. A única sala de aula para as crianças de 8 a 10 anos deve ser ao ar livre, entre as flores a desabrochar e os belos cenários da natureza. Seu único livro de estudo deveria ser os tesouros da natureza. A escola da igreja. Com esse treinamento, nos primeiros 10 anos a criança deve desenvolver um corpo e uma mente fortes. Ela deve então ser capaz de passar os próximos 5 ou 6 anos sob a instrução de um professor cristão consagrado em uma escola de ensino fundamental, onde o professor e os pais podem cooperar. A natureza tríplice deve ser desenvolvida de modo que, quando a idade da masculinidade ou da feminilidade for atingida, a força de caráter também tenha sido adquirida. A escola industrial. O jovem deve, então, continuar sua cultura mental em alguma escola industrial, escola técnica ou profissionalizante, localizada no interior, onde haja libertação dos males da vida da cidade e onde a natureza física em rápido desenvolvimento possa ser corretamente orientada em linhas de deveres práticos que o habilitem para a vida real. Nesse período, a cultura mental e o treinamento espiritual continuam, pois o caráter está sendo formado para a eternidade. Escola de treinamento para obreiros cristãos. O rapaz ou a moça de 20 ou 22 anos deve estar preparado para escolher uma obra vitalícia e o preparo especial necessário pode ser recebido numa escola de preparo que, na educação cristã, será para obreiros cristãos. Essa escola será necessária, pois a educação assim delineada, que se estende desde a infância até os 20 anos, certamente desenvolverá o caráter daquele que escolhe o trabalho cristão como ocupação vitalícia. Um breve treinamento em uma instituição superior, que, em essência, é uma escola de profetas, deve completar a natureza já em formação, de modo que o jovem saia como embaixador de Cristo, disposto a ser usado em qualquer função pelo comandante do exército celestial, seja na fazenda, na bancada de carpinteiro ou no púlpito, pois sua alma está unida ao Rei do Céu, como a de Davi, a de Jonatas. Esse aluno está preparado para o serviço ativo, seja na terra ou no reino de nosso Deus, pois ele é um com o Pai e seu Filho. Comênios dividiu os primeiros 24 anos de vida em 4 períodos, a cada um dos quais atribuiu uma escola especial assim. Primeiro,
Para os primeiros anos, a escola deve ser o joelho da mãe. Segundo, para a infância, a escola deveria ser a escola vernácula. Terceiro, para a adolescência, a escola seria a escola latina ou ginásio. Quarta, para os jovens, a universidade e as viagens. Deve haver uma mãe em cada casa, uma escola vernácula em cada vila e aldeia, um ginásio em cada cidade e uma universidade em cada reino ou em cada província. A mãe e a escola vernácula abrangem todos os jovens de ambos os sexos. A escola latina oferece uma educação mais completa para aqueles que aspiram mais do que a oficina, enquanto a universidade forma os professores e os homens eruditos do futuro, para que nunca faltem a nossas igrejas, escolas e estados líderes adequados. No sistema conhecido como educação cristã, a divisão é quase a mesma, os anos de vida estudantil estendendo-se talvez até a idade de 30 anos em vez de 24, com esta divisão. Os primeiros 10 anos são passados na escola do lar. De 10 a 15 anos, a vida escolar deve ocorrer na escola paroquial. Dos 15 aos 20, na escola industrial, e dos 20 aos 25, ou mesmo 30, o jovem deve dedicar-se ao estudo e ao trabalho ativo na escola de formação de obreiros. Os protestantes devem educar? Estamos agora no tempo em que os verdadeiros protestantes precisam exigir educação cristã, num tempo em que nenhum sacrifício será considerado grande demais para a realização desse objetivo. A profecia de Zacarias, registrada no capítulo 9, versículos 12 e 13, apresenta as palavras de Deus a respeito da peleja que aconteceria perto do fim dos tempos, entre os filhos da Grécia e os filhos de Sião. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. A Grécia é reconhecida nas Escrituras como um símbolo da sabedoria mundana, conforme 1 Coríntios capítulo 1, mas por essa sabedoria o mundo não conheceu a Deus. Na verdade, por essa sabedoria, o mundo foi afastado de Deus. Deus, então, levantará os filhos de Sião, os representantes de sua sabedoria, a filosofia divina, contra os filhos da Grécia ou os estudantes da sabedoria do mundo. E no conflito final, quando a verdade vencer, será evidente que aqueles que são contados com os vencedores trocaram a sabedoria da Grécia pela sabedoria de Deus. Não é teoria, mas o fato mais solene que a preparação para uma vida com Deus exige que nós e nossos filhos recebamos uma educação muito diferente da que foi oferecida no passado. Se desejamos a cultura mais elevada, se ansiamos pelo desenvolvimento da alma, nossa educação deve ser de natureza espiritual. Devemos deixar as águas turvas e baixas do vale e buscar pelas águas nevadas do Líbano. Esta é a educação cristã. Os protestantes hoje veem seus filhos escorregando do rebanho. Todo incentivo na forma de entretenimentos, forma, cerimônia e oratória é usado para atrair os jovens para a igreja, mas, ainda assim, o mundo os atrai. Os ministros estão começando a buscar a razão disso e estão atribuindo-a ao caráter da educação agora ministrada em nossas escolas. Ao dizer isso, eles atacam a raiz do problema. O protestantismo está morrendo. A aparência de piedade,
que nega o poder dela, está espalhando seu manto escuro sobre a terra. É trabalho inútil chamar atenção para edifícios majestosos ou teólogos notáveis. Se não podemos reconhecer a dificuldade, isso apenas prova que estamos sob a nuvem e a recuperação é quase impossível. Falamos da difusão do cristianismo, damos de nossos recursos para a conversão dos pagãos, enquanto nossos filhos morrem em nosso próprio lar. O espírito e poder de Elias, que acompanharia a pregação do reino de Cristo, era converter o coração dos pais aos filhos, conforme Malaquias capítulo 4, verso 6. O profeta Joel clama: Congregai as crianças e os que mamam. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Joel capítulo 2, versos 16 e 17. Ministros, pais, mães, cuidem do bem-estar de seus filhos, ou a causa do protestantismo estará perdida nos Estados Unidos da América. Assuma o seu primeiro e mais importante dever e dê a seus filhos uma educação cristã e, em vez de um declínio no número de membros da igreja, como o que agora se vê, haverá um aumento. Em vez de formalismo, haverá vida. Este será o meio de trazer os pagãos à sua porta e levá-los ao conhecimento do Evangelho. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. Pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados e à tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: Muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite, e dirás contigo mesma: Quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Isaías capítulo 49, versos 18 a 25. Como ele vai salvar os filhos? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Isaías 54, 13. Quando os gentios virão trazendo seus filhos para suprir os lugares daqueles agora perdidos? Quando os protestantes puderem mostrar aos gentios que eles têm um sistema de educação que está livre dos erros agora tão prevalecentes. Quando eles puderem ensinar a verdade aos gentios. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, os gentios. Isaías 54, 1 a 3.
Quando serão essas coisas? O mesmo capítulo de Isaías responde: quando todos os teus filhos forem ensinados do Senhor. Quando os protestantes educarem de acordo com os princípios do verdadeiro protestantismo, então as palavras do mesmo profeta, registradas no capítulo 60, serão cumpridas. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Isaías capítulo 60, versos 1 a 4. Cristo veio cumprindo em cada detalhe as profecias citadas. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, João capítulo 17, verso 18, são as palavras de Cristo à sua igreja. Assim como Cristo foi um mestre, a igreja que faz a obra que a igreja cristã deve fazer terá um sistema de educação e seus membros serão realmente educadores. A respeito de Cristo como mestre, está escrito: ele se elevou acima de todos os outros, a quem milhões hoje consideram seus maiores mestres. Buda, Confúcio, Maomé, para não falar dos sábios gregos e romanos, não são dignos de serem comparados a Cristo. Diz Parós: Jesus Cristo, ao fundar uma nova religião, lançou as bases de uma nova educação no seio da humanidade. Assim escreve o Dr. Sheff: em humildade e sem pretensão, na forma de um servo quanto à carne, embora refulgente com a glória divina, o Salvador saiu de um desprezível canto da terra. Destruiu o poder do mal em nossa natureza, realizou em sua vida imaculada e em seus sofrimentos o mais elevado ideal de virtude e piedade. Ergueu o mundo de sua aflição com suas mãos traspassadas, reconciliou os homens com Deus e deu uma nova direção a todo o fluxo da história. A educação que ele ensinou, que foi sua própria vida mesmo nas cortes do céu, é a mesma que os protestantes são agora instados a aceitar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, verso 15. Onde estão os protestantes fiéis ao nome? Onde estão as escolas que ensinam as coisas de Deus? Onde estão os professores que abandonaram os métodos seculares, como fizeram os reformadores, para se tornarem professores de Cristo? A terra, com seus habitantes, é para o coração de Deus a parte mais preciosa da criação. Como um filho desgarrado atrai com mais força a simpatia dos pais, o mundo também. Por causa da pecaminosidade do pecado, céu e terra se tocaram. O universo vê jorrando do trono raios de luz e amor, apontando para o único ponto em toda a criação onde o pecado é abundante. Eles contam a história da cruz. A perfeita harmonia que forma a música das esferas, que foi prejudicada quando o homem caiu, novamente invadirá todo o espaço quando o plano da salvação estiver completo e nossa terra novamente se juntar ao grande coro dos filhos de Deus. Verdade revelada nos últimos dias. Por 6.000 anos, a criação geme, esperando por nossa redenção. A conclusão do plano se aproxima e, para a luta final, tudo está assumindo uma intensidade nunca antes vista. Venha para as águas vivas. Princípios da verdade por séculos ocultos ou conhecidos apenas em parte, voltarão a brilhar em seu esplendor original. A sabedoria de todos os tempos se manifestará na era final da história do mundo. É verdade que essa sabedoria muitas vezes parecerá apenas loucura
aos olhos daqueles que se opõem à verdade. Mas as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e o Espírito do Deus Santo irá mais uma vez pairar sobre toda a terra, estabelecendo sua morada nos corações que batem em uníssono com a melodia celestial. A educação cristã liga a terra ao céu. Os sábios de coração retornarão ao sistema de educação dado por Deus, escolhendo o manancial de águas vivas, em vez de cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias capítulo 2, verso 13.